Bom, agora nós vamos resolver um dos problemas mais famosos da história da física, que é calcular o campo gerado por uma esfera uniformemente carregada. Esse problema tem dois casos interessantes para tratar. O primeiro é quando E é maior, quando eu estou fora da esfera, quando o raio então é maior que o ponto onde eu quero calcular é maior que o raio, e quando ele é menor que o raio. Tá? A minha esfera ela vai ter raio R e ela vai ter uma densidade ρV de carga, uniformemente distribuída, não é a casca simplesmente, está espalhada por toda a esfera. E eu vou usar então de novo o campo elétrico, quero calcular o campo elétrico, vou usar a lei de Gauss para fazer isso. Bom, então primeira parte do problema é estudar as simetrias que esse problema tem que ter e tentar eliminar, escrever uma forma mais razoável para o campo elétrico. Bom, o campo elétrico aqui ele vai, em tese, na sua forma mais geral, ele é dado por isso. Então tem a E em geral depende de R, θ, Z. Opa, tem que fazer. Voltar atrás aqui. Ok. Então agora eu tenho que analisar o caso mais genérico de E, ele depende de R, θ, φ, na direção a R, a θ e a φ, né? Tem campo nas três componentes e ele depende das três componentes. Esse é o caso mais genérico. Só que, obviamente, se eu plugar isso aqui dentro da lei de Gauss, eu vou estar com um problema. Então eu tenho que usar simetrias para eliminar isso. Bom, primeiro caso que a gente tem que considerar é θ e φ. Como eu tenho uma esfera, obviamente, se eu girar a minha esfera em torno de θ, eu não mudo o meu problema. Tá? Então, por analogia que aconteceu no caso da minha linha uniformemente carregada, eu posso garantir que o campo não depende de θ, e eu posso tirar ele agora na direção, por exemplo, do eixo x e variar φ. E também ele não vai depender dessa direção. Então, eu posso dizer que ele não depende nem de θ e nem de φ, nem de θ, nem de φ, nem de θ, nem de φ. Mas ele depende de R e aponta na direção ER, θ e aqui é φ. Bom, observe o seguinte. Vamos calcular. Obviamente não faz diferença, né? Qual é a posição θ que eu vou calcular, então eu posso pegar, por exemplo, essa posição aqui, ó, para calcular meu campo, tá? Tanto faz. Então, se eu pegar para esse ponto a contribuição de uma carga aqui e de uma carga aqui, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter essa linha aqui, eu vou ter essa linha aqui. Então, eu vou acabar tendo duas contribuições aqui, ó, que, em relação a θ, elas se anulam, tá certo?
em relação a θ, elas se anulam. Elas não vão depender, não vai ter nenhuma componente na direção θ. A única componente que vai restar aqui, ó, é na direção R, tá certo? Se eu pegar uma carga agora, digamos, numa outra posição aqui, ao longo do eixo X aqui, e pegar outra carga, né, ao longo do eixo Y, eu vou ter a mesma situação aqui, ó. O que vai acabar acontecendo? De novo as duas cargas vão se anular. Tá? Então, a força que cada uma dessas duas cargas que estão antípodas vão realizar, ela também vai se anular. Então, eu acabo não tendo força e campo, portanto, nem na direção θ, nem na direção φ. Nem na direção θ, nem na direção φ. Toda a carga que me resta é carga é um campo na direção ER, tá? Devido a esse alto grau de simetria que eu tenho aqui. Tá? Então, essa componente aqui e essa componente aqui se anulam. E eu consigo, então, concluir que E é um ER de R que aponta na direção AR. Beleza. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que usar a lei de Gauss, tá certo? A lei de Gauss, ela é essencialmente o seguinte, que o campo elétrico E, ele vai apontar, ele vai multiplicado por ds, ele vai ser dado por Kim sobre ε0. Beleza. Bom, então eu escolhi uma superfície gaussiana, eu vou escolher essa superfície aqui. Eu tenho dois casos para considerar, né? Eu vou inicialmente considerar o caso que o ponto que eu quero calcular o campo é maior do que o raio desse ângulo. Tá? Então esse aqui vai ser o meu primeiro caso. Bom, então vamos lá. Então o que eu vou fazer agora é limpar a lousa aqui. Beleza. Então vamos lá. Então eu tenho que E multiplicado por ds é igual a Kim sobre ε0. Bom, vamos lá então. A integral sobre a superfície esférica vai ser uma integral de 0 a π, de 0 a 2π. Eu tenho meu E de R, que vai estar apontando na direção a R. E isso vai ter que ter o ds agora. Tá? O ds, nesse caso, ele é essencialmente um R, seno de θ, dθ, dφ, que aponta na direção a R. Tá? Isso é exatamente igual aconteceu na carga esférica, na carga pontual. Isso é igual a Kim sobre ε0. Bom, aí o que vai acontecer? Esse AE com esse AE vai multiplicar um pelo outro, vai dar 1. Essas duas integrais, essa integral aqui é trivial, a gente já fez no caso da carga esférica também, a gente concluiu que isso aqui vale 4π, a integral. ER, a E com a E vão se anular, né? Vai dar 1, na verdade. E eu tenho um R ao quadrado aqui, que eu esqueci, olha só. Eu tenho um R ao quadrado aqui. E isso tudo é igual a Kim sobre ε0. Bom, tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso considerar a carga total da esfera aqui, tá?
como considerá-la como Q, eu posso escrever a densidade volumétrica vezes o volume para calcular Q. Eu vou dizer que Q é a carga total da esfera, tá? Então vou botar um Q aqui, ficou um pouco mais bonitinho aqui. Vou escrever assim, sobre ε0. Tá? Eu tenho que Q igual a 4 terços de π r ao cubo, que é o volume da esfera, né? Multiplicado por ρv, tá certo? Então essas duas coisas aqui são equivalentes, tá? Então esse é o meu aqui. Simplificando isso, eu fico com a seguinte expressão: R é igual a Q sobre 4π ε0 r ao quadrado. Ou, se eu quiser, juntando todos os resultados, eu tenho que Q sobre 4π ε0. Isso vai ser a mesma coisa que AR sobre R ao quadrado. Beleza. Que é basicamente o resultado que eu teria para se eu tivesse a minha carga tivesse toda concentrada na origem com o valor Q. Tá? Então eu não tenho é basicamente o mesmo resultado que eu tenho nesse caso. Esse resultado foi pela primeira vez obtido em outro contexto por Newton, né? Quando ele calculou, mostrou que no caso de uma esfera, né, a força gravitacional, por exemplo, do Sol era a mesma coisa que se a massa inteira do Sol estivesse no centro do Sol. Bom, então beleza. O que eu vou fazer? Eu vou reunir esses resultados aqui, vou apagar essas coisas e a gente vai para a segunda etapa, que é o caso em que R é menor do que... Bom, beleza. Agora nós vamos calcular o caso mais emblemático, que é o caso em que, mais difícil também, que R é menor do que R. Tá? Então eu quero calcular o campo no interior da esfera. Bom, obviamente não precisa reproduzir toda essa ladainha, né? Nesse caso também vai valer que E é um E de R a de R. Até aí tudo bem. O meu ds, nesse caso, é o mesmo, porque a superfície é esférica também, então vai ser um R ao quadrado seno de θ de θ de φ, isso apontando na direção a R. O problema é Kim. Tá? Quem é Kim? Bom, Kim é a carga que está dentro dessa região aqui. Tá? A minha superfície esférica agora é essa regiãozinha em vermelho aqui.
E aí eu não tenho toda a carga da esfera. É só a carga que está aqui dentro. Qual é a carga que está aqui dentro? A carga que está aí dentro é 4/3 de π. Agora, esse cara aqui, ó, tá? Essa distância. Essa distância aqui agora é R, certo? Porque é o ponto onde eu quero calcular. Então, isso vai valer R ao cubo vezes ρv. Beleza. Então, esse é, em geral, o problema que aflige os estudantes aqui para fazer essa conta. Se dá conta que o Q, nesse caso, não é igual ao que tinha antes. A lei de Gauss, ela é E produto de ds. E isso, então, vai ser... já vou fazer a conta aqui. Isso vai ser 0 a π, 0 a 2π, ER, AR, R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, AR. Tá certo? Vai ser isso. Isso de novo vai dar igual a 4π, ER, R ao quadrado. Só que agora eu tenho 4/3 de π R ao cubo ρv. E, opa, e aí eu vou cortar. Bom, eu vou escrever isso aqui da seguinte forma, tá? Eu vou escrever, eu vou lembrar aqui, 4π terços de R ao cubo vezes ρv igual a Q. Tá certo? Então, eu tenho que 4π terços de ρv igual a Q sobre R ao cubo. E eu vou usar isso aqui para escrever o quê? Que isso aqui vai ser Q de R ao cubo sobre R ao cubo. Opa. Juntando esses pedaços aqui, ó, eu consigo concluir então que ER é igual a Q R ao cubo sobre R ao cubo. Só que eu tenho do outro lado aqui, ó, desse lado aqui eu tenho esse 4πr ao quadrado, então às vezes eu tenho que dividir 1 sobre 4πr ao quadrado, e eu fico então, concluo que ER é igual a Q sobre R 4π. Teve alguma coisa que foi comida aqui. Comida aqui também. Que é o ε0. 4π ε0 sobre R ao cubo. Certo? E eu vou apagar essas contas para escrever a resposta aqui do lado. Bom, então aqui eu vou concluir que o meu E vai ser
Q R 4 π epsilon 0 R ao cubo na direção AR. Mas eu posso vir aqui e deletar isso aqui, que não tem mais porque está aqui. Bom, então vamos supor que R esteja aqui, ó, e R esteja aqui. Aqui vai ser o meu raio R, tá certo? Então o que vai acontecer com o campo? O campo ele vai chegar até esse ponto aqui, né? Até R, ele vai crescer linearmente, ó. Tá? Então ele cresce linearmente. E a partir daqui, ele decai lentamente, tá certo? Então é isso que vai acabar acontecendo. Então linear, depois ele decai. Até atingir no infinito zero. Bom, com isso a gente resolveu esse problema. Obviamente, se eu fosse fazer essas contas usando a definição de campo elétrico, eu ia ter um problema bem complicado para calcular, porque eu tenho integrais difíceis para burro para resolver naquele caso. E aqui é relativamente trivial fazer as contas, apesar de um outro detalhe. Vocês veem que eu não tive nenhuma integral complexa para calcular, e isso é a grande motivação para que a gente siga utilizando a lei de Gauss. Tá? Então, ela fundamentalmente ela facilita muito o cálculo em alguns casos específicos.
Beleza.